Boa noite a todos. Vamos iniciar o Gohan com Feijão, Conexão Gohan com Feijão, então com a Michelle Dupont, mais conhecida nas redes sociais aí como Ramen Girl. Inicialmente, Michelle, se você pudesse apresentar brevemente, né, para o pessoal que ainda não te conhece, e aí a gente vai batendo um papo. Joia. Pessoal, primeiramente, desculpa o atraso, aconteceram uns probleminhas aí, né? Mas vamos lá, meu nome é Michelle Dupont, né? O pessoal me conhece como Ramen Girl, né? Ramen do Ramen, né? E faz um tempinho já que eu tô trabalhando dentro da gastronomia. Eu sou formada em gastronomia, né? Eu fiz faculdade, trabalhei como chefe, mas eu sempre gostei, sempre curti muito a culinária japonesa. E depois que eu me formei, né, na faculdade, eu fui trabalhar, na verdade, com gastronomia alemã, que é mais, né, uma coisa da minha família. Que eu falei, vou no que eu conheço, mas sempre ficava com aquela vontade, eu sentia muita vontade de comer comida japonesa, na verdade. Porque as comidas quentes no Brasil, agora que tá dando. Mas lá, quando eu voltei do Japão em 2013, eram muitos poucos lugares que serviam uma variedade tão grande que nem tem hoje. Então, eu acabei voltando para uma coisa que eu gostava e que eu sabia fazer, que também era a gastronomia japonesa quente. Legal. Muito bom. Você já começou a falar um pouquinho aí das suas origens, né, Michelle? Mas se puder detalhar um pouquinho para o pessoal conhecer, né, de onde vem a Michelle, onde ela cresceu, né, a origem da sua família, porque aí mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa mistura cultural, mas assim, como que nasceu a Michelle e como que ela cresceu? Então, pessoal, eu sou natural de Curitiba. Eu sou uma bela mistura. Meu pai é argentino, né? Ele é descendente de franceses. E a minha mãe é descendente de germânicos, né? Ítalo-germânicos. Então, a nossa gastronomia em casa, ela sempre foi uma mistura de tudo, né? Um pouco, né? Minha muita massa, muita carne, muita comida brasileira também, né? E assim, eu tenho a minha amiga de infância da rua, a Giabe, ela é descendente. E eu sempre ia lá comer na casa dela, principalmente depois que ela vinha da casa da tia dela, que ela trazia para mim o futomaki. E a gente era criança, na época eu falava pneuzinho, porque ele lembrava um pneuzinho, né? O nori em volta. Ele não sabia falar, né? Futomaki, enfim, não sabia falar, né? Sushi, nem sabia o que era sushi, né? Falava, você traz aquele de arrozinho que parece um pneuzinho, né? E dela sempre trazia, ela guardava das festas da família dela. Então, eu te falava, o sushi para mim era o pneuzinho, né? Que a minha amiga Giabe trazia. Minha vizinha, então a gente cresceu juntas, né? A gente tem uma familiaridade muito com japonês, com descendentes, porque o meu avô, muito tempo atrás, ele fez amizade com um casal de japoneses, né, que eram os Hayashi. E na época ele até era muito amigo, ele conseguiu ajudar com emprego num negócio de piano. A esposa do Hayashi-san fazia costura em casa. E acabou que a minha avó e meu avô foram padrinhos do primeiro filho deles, né? Primeiro ou segundo, agora não lembro, que é o Ricardo Hayashi, né? Então a gente sempre teve essa. Minha mãe também cresceu no meio, assim, também teve amizade. Também cresceu comendo comida japonesa, assim, de descendentes, né? De japoneses mesmo, na época dela, e depois eu de descendentes, né? Então, sempre teve essa mistura, né? Da gente comer um pouquinho. E depois de adulta, eu namorei descendente e casei, né? Então, as festas eram maravilhosas, era aquilo, era sushi de um lado, churrasco do outro, lasanha. Gente, é uma loucura. O que Aquela mistura, né? descendente. Gente, é maravilhoso. É a coisa que eu, assim, eu não sinto falta dele, mas eu sinto muita falta da comida que a família dele fazia. Porque, gente, é uma loucura o que descendente faz. Sim, é surreal. É muita comida, é muito gostoso. E você tá comendo um sashimi e um pedaço de churrasco. É o sonho de qualquer pessoa. Não tem. Você que é descendente, não tem como Sim, com mentir. É certeza. bem assim, né? Essa mistura já faz parte. Então, assim, você Sim. sempre teve uma proximidade, então, né? Assim, seja com as pessoas que estavam ao redor, com a cultura Sim. também, por meio da amizade. E aí, mais para frente, né? Você teve essa proximidade aí com a questão da gastronomia também, mas você teve em dois momentos no Japão, né? Você até compartilhou aqui no seu vídeo aqui no Gohan com Feijão, né? Se você puder falar um pouco, né? Como foi a experiência de morar lá, né? Por, se não me engano, Sim. 5 anos. E a 5 anos. experiência, né, choque cultural, o que você trouxe, né, para você, para sua vida?
É aquela coisa, foi uma coisa muito engraçada. Vou falar primeiro a primeira vez que eu fui, lá em 2008. Eu me preparei toda, né? Eu era casada na época. E nós nos preparamos todos para ir. E assim, foi engraçado que a minha mãe achou que eu não ia me adaptar à comida lá. Isso é um ponto muito importante. Então ela me fez engordar bastante antes de ir para o Japão. Ela falou: não, você precisa, você vai trabalhar muito lá. Você vai trabalhar 12 horas, vai se matar. Você vai comer bem antes de ir, né? Aquela coisa brasileira, né? Aí engordei um monte, né? Fui com aquela pancinha lá pro Japão. Aí foi pior, porque eu cheguei lá e eu fiquei tão fascinada com a gastronomia e com a facilidade que tinha, né? Onde tinha os combine, né? Aqueles mercadinhos, tinha uma variedade de comida e eu queria provar tudo. Tanto que a primeira vez que eu fui no Sushi Kaiten, aquele de esteira, eu comi tanto que eu passei mal. Tipo, foi absurdo, porque eu queria provar tudo. Eu acho que quase todo mundo que chega no Japão que gosta de comida japonesa Sim. faz isso. Então, eu era assim, eu engordei muito no meu primeiro ano de Japão, gente, porque eu comi tudo, queria provar tudo e era muito barato. Até hoje é muito barato. A comida lá para você comer, não é que nem no Brasil que a gente paga muito caro. Então, assim, eu conheci o lamen lá. Eu conhecia, assim, o que eu conhecia no Brasil foi o Don, que o pai do meu ex-marido tinha trazido do Japão. Conheci o yakisoba já pronto, aquele de caixinha, da Nissin, que tem lá também, que é muito gostoso. E algumas coisinhas que eles traziam pra gente, que a família dele trazia, eu ia provando, e algumas coisas que, né, a gente... Porque a comida que a gente comia no restaurante, ela já é adaptada ao nosso paladar. Então, não era comida japonesa de verdade, né? Eu acho que aqui no Brasil eu nunca comi de verdade 100%, né? Eu não tinha esse parâmetro. Então, eu comia o yakisoba, eu fazia yakisoba. Quando cheguei no Japão e provei yakisoba no Japão, eu falei, gente, não tem nada a ver. São dois pratos totalmente diferentes. Inclusive, eu acho o nosso bem mais gostoso. Porque o nosso tem um monte de coisa arada. No Japão é só quiabetes, que é repolho, né? O meio, macarrão. E o pedacinho de carne, o outro, o tempero é diferente. Ele é mais azedinho, né? Ele é diferente. É uma comida simples de rua. Né? Aqui a gente tem nos restaurantes desde R$ 30 até R$ 100 um yakisoba. Todos os A tipos. gente pensa, é todos os tipos, né? Porque o brasileiro, ele é muito criativo. Sim. Então ele foi lá, vamos fazer com camarão, com carne de porco, com carne de... Vamos colocar um canto tudo. E deu muito certo, eu acho muito gostoso, né? Então, assim, a gente tinha essa ideia. Então, e nessa vez, assim, esses anos que eu morei, foi aquela coisa, como eu morava lá, eu não tenho muita foto de comida da época que eu morei. Porque eu morava lá, para que eu vou ficar tirando foto? E não tinha essa coisa ainda de ficar postando, né, foto de comida, né? Uhum. Então, e foi muito engraçado de fazer esse parâmetro. Da época que eu morei para essa época que eu voltei, foi eu digo, uma divisão de rios. Porque até então, eu gostaria muito de voltar ao Japão. Porém, nessa volta que eu fiquei 2 meses lá fazendo eu falo, uma peregrinação gastronômica atrás do umami, atrás da gastronomia raiz japonesa, e eu só frequentei lugares que não são hypados, não é que os influencers vão. Eu fui em um lugar no meio do mato, gente. Eu fui comer oden no meio de uma montanha, passei por 33 estátuas de Kanon, quase morri de tanto andar para comer oden. Então, realmente foi uma peregrinação loucura, assim, que eu fiz. E assim, e eu senti que eu acho que aquele tempo do meu de morar no Japão acabou. Uhum. Eu acho que a partir daquele foi muito importante que aquela ânsia que eu tinha, aquela vontade de voltar a morar no Japão, não tenho mais tanto. Porque eu vi que eu posso ir para lá e curtir da mesma maneira. Eu posso ir lá, dar um jeito, guardar o dinheirinho e curtir e voltar com toda essa bagagem para trazer para as pessoas isso. Eu acho que é muito mais importante esse ponto agora. Aquele ponto da Michelle novinha que morou lá, que aprendeu a falar japonês, que trabalhou com japonês, aquela foi outra vida, eu falo. E eu acho que o que eu faço hoje aqui é muito mais importante do que eu voltar para o Japão e voltar com o meu antigo trabalho que eu tinha, né? Que era de cuidadora. Sim. Então, assim, se ampliou. A tecnologia trouxe essa coisa para a gente. Então, eu falo com os chefes japoneses do Japão e, assim, a gente troca ideia, tudo pela internet. Então, assim, não fica mais aquela necessidade, nossa, eu preciso morar lá de novo para me trazer mais coisas. Então, mudou muito isso. Entendi. E no aspecto cultural, você já tinha esse contato com suas amigas, né, algumas pessoas aí na sua origem, né, na fase que você morava em Curitiba. Você absorveu mais da cultura japonesa estando lá no Japão, vivenciando, né, o dia a dia, como você mesmo falou, né, trabalhando com pessoas mais idosas, crianças também, né? Como Também. culturalmente falando para você, Michelle? Então, a princípio, para mim foi um choque,
porque apesar, né, de eu estar nessa convivência com os Nikkeis, né, que eu tinha, foi tudo diferente, na verdade. A língua é diferente, não é como a gente fala aqui. A gente fala muita palavra antiga, né? Né? Então, assim, o que eu escutava da família do meu ex-marido falando, não se fala mais no Japão, né? Já é outras línguas, já se adaptou para a modernidade. Então, foi um choque. E eu já não sabia falar nada, só sabia falar o raio, né? Não sabia falar nada. Então, durante um ano, na verdade, assim, durante mais ou menos um ano, eu trabalhei em fábrica uns 8 meses, foi muito pouco. Porque logo em seguida teve um cubi, que a gente falou na época, cortar o pescocinho, que era mandar todo mundo embora. E os primeiros a ser mandado embora são os brasileiros, vou ser bem sincera. Então, os primeiros que eles cortam quando tem esses problemas no Japão de economia são os brasileiros. Isso a gente já tinha essa ciência, né? E só que era uma coisa assim, não, acabou ali, você já consegue outro. Mas na época a gente não conseguia, foi bem complicado. Então, eu tive a oportunidade que o governo japonês ofereceu uma bolsa de estudo. Durante um ano eu estudei em escola técnica japonesa. Que a gente tinha, era o dia inteiro, gente. Era internato, era o dia inteiro. Eu ia de manhã cedo e só saía no final do dia. Então a gente aprendia uma parte japonês e uma parte de trabalhar como herupa, né, com kaigo, que é a questão de cuidar de pessoas, cuidar de idoso, de criança autista, qualquer pessoa com necessidades especiais. E esse curso ele é de um ano. E durante esse tempo você pode fazer um teste elevando o teu nível, né? Então a gente teve essa oportunidade. E o governo japonês nessa época, ele criou apostilas em português para a gente em Nihongo, que não tinha. Então eu tenho até hoje esse material, guardo com muito carinho, até se alguém precisar um dia, pode pedir, tiro foto, mando. E assim, e foi uma pena, porque nós éramos, sei lá, uns 30, 40 brasileiros fazendo esse curso. Quando acabou, o governo japonês falou, opa, a gente vai conseguir suprir essa necessidade de cuidadores. Só eu e uma amiga, a Magda, que fomos trabalhar. Isso foi muito feio, ficou muito feio para nós brasileiros na época. Porque todo mundo prometeu e ninguém nem foi fazer estágio, o pessoal nem tentou. Entendi. Né? Que nem essa minha amiga ficou um tempo trabalhando, ela viu que não era para ela e daí voltou para a fábrica. Eu fiquei mais 3 anos nisso. Uau. Né? Eu adorei, sofri bastante no início com a língua, né? Mesmo eu sabendo, estudado, é outra coisa. Você não ter ninguém ali, não ter ninguém para te ajudar. E não adianta você falar inglês, esquece. Né? Então, eu tive que me bater, mas foi ótimo, né? Eu comecei a fazer aula particular de japonês e desenvolvi, escutando. Então, foi uma experiência incrível, assim, para mim, de crescimento mesmo. E, então, assim, eu digo, tem oportunidade no Japão, só que você precisa saber a língua. Isso é muito importante. Legal, legal, entendi. Só relembrando o pessoal aqui, Michele, ó, quem tiver no Instagram, a gente está filmando aqui um plano bem nada. A gente está fazendo a transmissão via streaming lá no canal do Gohan com Feijão no YouTube, tá legal? Então é só ir lá no YouTube, @Gohan com Feijão, procurar o canal do Gohan com Feijão e está sendo transmitido via streaming, então, a nossa live aqui com a Michele. E aí, Michele, então, assim, você falou um pouquinho da sua origem, né? Um pouco aí da sua passagem pelo Japão. Você falou muito em relação ao período que você viveu, né? Quando você gravou o vídeo para o Gohan, você também mencionou uma viagem que você fez, né? Já num outro momento de vida, né? Que você pôde viver o Japão de uma forma diferente, né? Você pode falar um pouquinho aí sobre a sua experiência? Quanto tempo você ficou lá? Gente, então, eu fiquei 2 meses. Eu cheguei em Tóquio e eu fui até Fukuoka, né? Que onde eu fiz o treinamento, eu passei um dia lá vendo todos os processos do Ippudo, que é uma grande rede japonesa de ramen, de estilo tonkotsu de Hakata. Então, eles e o Ichiran, eles são os maiores do Japão. Tem no Japão inteiro. E foi assim, como eu falei, eu fui peregrinando, né? Fiquei em casa de amigo, fiquei em hostel, fiquei muito em hostel, dormi nas viagens quando eu fazia. Eu fui, tipo assim, bem num roteiro, bem mochileira. Sim. Então não teve nada de luxo, né? Fui assim, nossa, umas roupas bem simples mesmo, para andar mesmo, mochilão. Só que, assim, por que eu consegui fazer isso? Porque eu falava um pouquinho da língua e conheço um pouquinho da tradição. Porque se você for fazer isso sem falar nada da língua e sem entender os costumes japoneses, você vai se dar muito mal. Que nem os ônibus, por exemplo. Eu pegava muito ônibus, que é muito mais barato que trem. Só que eles só deixam você entrar se você entender japonês. E eles sempre perguntam, o motorista fala, você entende?
Porque eles, é assim, a parada, quando eles fazem a parada, é 7 minutos, 6 minutos, os japoneses já estão tudo dentro do ônibus. Sim. E ele vai embora. Exato. Ele vai embora. Então, Exato. assim, para não ter problema com a língua, com nada, né? Que nem a gente entra no ônibus, tira o sapato. Gente, não é que nem no Brasil, é muito diferente. Então, assim, por sorte, eu já conheci um pouquinho. Isso facilitou muito. Então, na hora que eu ia também, nos lugares mais para japonês mesmo, assim, eu era muito bem tratada. Isso que o pessoal fala, eu fui num lugar lá e me trataram mal. Gente, vamos esclarecer uma coisa aqui, e que é verdade. O japonês prefere não te atender do que te atender mal. Isso entra como tenashi, Não, né? Botenari. Que é aquela hospitalidade japonesa. Uhum. Então, e existem também os lugares que eles não querem estrangeiro, principalmente Osaka. Osaka é o lugar que eles menos gostam de estrangeiro e é o lugar que os mais estrangeiros querem ir, né? Então, assim, eu fui muito para Osaka na época que eu morei, então dessa vez eu só passei de trem lá, nem parei. Mas Kyoto teve uma situação bem ruim, que eu estava lá com o pessoal, e passou um carro falando para os estrangeiros ir embora. Então, às vezes, a gente tem uma ideia de Japão muito errada, assim, sabe? Existem os extremistas também, né? Então, isso existe em todo o país. Aqui no Brasil também existe, Sim, né? sim. Não vamos ser hipócritas, também existe. Mas, assim, tem muitas coisas no Japão. A cultura japonesa, ela é muito diversa. E, assim, isso que o pessoal, principalmente, eu tô pegando um ranço de influencer que vai lá pro Japão e faz bagunça, e faz barulho dentro dos trens, e mexe nos memoriais. Gente, é horrível. Teve até a situação lá em Kyoto mesmo, que eu tava, que eu vi um casal de americanos sentados bem no templo, assim, comendo. Aí eu fui delicadamente conversar com eles e falei, gente, para japonês isso aqui não pode, sabe? Isso aqui é sagrado. Não pode sentar e não pode comer. Exato. Então eles super entenderam. Foram só falaram, puxa, que bom que você nos avisou. Então muita gente vai para o Japão sem entender essas coisas. Então eu falo, gente, se você não entende nada da cultura, nada da língua, pega um guia. Tem muitos guias excelentes, eu até passo para vocês aqui, eu tenho uma lista. A Pete no Japão, por exemplo, ela faz consultoria, ela pode ajudar muito. Temos o Maxwell, excelente lá de Tóquio. Tem as meninas de Kyoto também, a Kimi. Esqueci agora, também tem um outro lá. Então, poxa, chama esse pessoal que mora lá, que entende, que vai te ajudar para você não passar carão, né? E não pagar também, não cair nas armadilhas para turista. E aconteceu comigo em Himeji. Eu sentei num barzinho, naqueles izakaya de rua. Sim. E assim, eu comecei a olhar o cardápio em Nihongo, assim, né? Os preços e tal. Aí uma das atendentes veio para mim e falou, não, esse aqui que é teu cardápio, me deu em inglês. Era mais caro. Entendi. Então, assim, só que os preços estavam em kanji. Então, a pessoa não vai ver. Eu vi. E ainda ela não sabia que eu entendia um pouquinho. Ela não deixou eu sentar na mesa que eu queria, que era numa parte externa. Ela mandou entrar dentro do balcão, lá perto do balcão, um lugar horrível. E ainda falou assim, aquela menina de chapéu ali, tava um frio do caramba. Aquela menina de chapéu que é estrangeira. Assim, desse jeito. Mas eu levantei e fui embora. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Eu fui errada também. Eu fui num lugar que não gosto muito de estrangeiros. Geralmente, esses barzinhos mais fechados, esses izakaya, gente, é lugar que não é pra... Às vezes, eles não aceitam nem o pessoal que mora ali, é só a turminha deles. Então, tem que ter muito cuidado com isso também. Tá muito relacionado aos costumes, né, regionais também, né, das pessoas que vivem lá, né? E como a gente conhece, isso fica até complexo caso a gente não pesquise antes, né? Mas bacana. Então, seguindo a nossa linha do tempo aí, você falou sobre sua origem, sua família, as suas experiências aí no Japão, né? E como se conectou, né, com o que você faz hoje atualmente no aspecto profissional, né, Michele? Como toda essa sua bagagem, essas experiências, né, vivências com os japoneses em outras situações, né, cuidando de idosos, acompanhando crianças, contato com a cultura e essa viagem de mochileira aí, como se conectou com sua vida profissional atualmente, né? Como que você transmite tudo isso que está dentro de você? Uma coisa muito bacana foi nesse curso na escola que eu fiz lá no Japão, a gente teve gastronomia japonesa. E eu nunca imaginei que era feito daquela maneira, aquelas comidinhas. Então, assim, para mim foi nossa, não sei fazer nada, tudo errado. Então, aprendi sobre os temperos, aprendi muitas coisas que a gente não tem muito acesso no Brasil.
E não dos temperos, porque tem aqui, tem. Principalmente em São Paulo você acha tudo. Mas a forma que é feito. As pessoas perderam aquela maneira de fazer como era feito antigamente, como os avós faziam, né? Os bisavós faziam, né? Então, adaptou muito a nossa cultura brasileira, né? Isso para todas as culturas. Sim. Então, assim, eu aprendi lá e eu gostava muito de cozinhar lá no Japão, né? Eu não trabalhei com culinária lá, mas eu tinha que cozinhar para o pessoal que eu fazia o atendimento, né? Que eu fazia o herpa, né? O cargo. Então, eu tinha que fazer comida japonesa. Eu não podia inventar de colocar uma comida brasileira. Mas aí tem uma coisa interessante, principalmente relacionada às crianças. Muitos pais pediam, me davam comida, que não pode fazer isso. Eu ia levar a criança na casa, eles me chamavam, me davam comida, tudo. Só que eles tinham segundas intenções. Eles falavam assim, me traz uma comida do Brasil. Eles queriam uma troca, então. Queriam uma troca. Aí eu sempre fazia uma coisinha ou outra, uma conservinha, uma caponata, alguma coisa que não é bem brasileiro, mas é daqui também, né? Sim. E eu fazia feijoada para japoneses, que eles adoravam, fazia os panelão de feijoada, tem até uma fotinha lá bacana. E a primeira vez que eu fiz, que a gente convidou um amigo nosso japonês, ele comeu um pouquinho e ele levantou rápido, assim. Eu falei, cara, não gostou, né? Primeira coisa. Ele foi correndo pegar mais, e daí eu falei, era Shusuke o nome dele. Eu falei, Shusuke, tá idiota. Eu falei pra ele, não se preocupa, tem bastante. E ele adorou. Porque uma feijoada, você apresentar uma feijoada para japonês e o japonês gostar, gente, né? Não é... Eles estranham um pouco, né? Sim, é bem diferente, né, do que estão acostumados a Brigadeiro eu sei que eles não gostam. É muito doce. Muito doce, eles achavam muito doce. Brigadeiro realmente é uma coisa que não façam para japonês, que eles não gostam. Legal. E então, assim, na sua atividade profissional, atualmente você dá cursos, né? Você dá consultoria para algumas empresas, você é escritora de livros, né? Mas se você puder falar um pouquinho aí sobre suas atividades atualmente. Isso, na verdade, foi uma vontade pessoal minha, né? Depois que eu me formei em gastronomia, que eu tive uma base melhor, e eu comecei a pensar assim, puxa, que vontade de comer tal comida, seria muito legal se tal restaurante também tivesse esse prato. Então, o que eu fiz? Comecei a adaptar com coisas que nós temos no Brasil e comecei a dar esses cursos. Primeiro foi amigos, e foi uma época que eu estava muito mal de dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar os insumos para dar o curso. Eu estava nesse ponto, meu primeiro curso, eu não tinha dinheiro para nada. Aí, na época, eu fazia consultoria para um restaurante e eu falei para ele, gente, se deixar 2 funcionários de vocês virem aqui, vocês não me emprestam a cozinha de vocês em troca de... Aí, na hora, consegui. Aí, eu falei, putz, tá, agora eu preciso do dinheiro para comprar as coisas. E aí? Aí, comecei a divulgar o curso, comecei a cobrar uma parte antes, que é o que eu faço até hoje. Então, com esse dinheiro que eu cobrei antes, eu consegui pagar o auxiliar, consegui comprar todos os produtos e dar um curso bem bacana. Então, né, de gastronomia quente japonesa. E nossa, foi uma loucura. Eu ensinei carência, eu ensinei tudo no dia. Depois eu vi que eu estava fazendo tudo errado, mas aí com o tempo a gente vai aprendendo, né? Aí comecei a separar em módulos. Então, eu tenho módulos nos meus cursos. Eu tenho um módulo de lamen tonkotsu, que é separado do toripaito, por exemplo. Então, eu comecei a separar o de izakaya, eu separei também. Então, são comidinhas de izakaya que eu faço. E tem as comidas tradicionais, né? Yosenabe, o kare. Essas comidas também eu tenho um módulo também. Eu separei que fica melhor para todo mundo. Para mim ensinar e para as pessoas aprender, né? Para mim não, para eu ensinar, né? Ó, tô falando português errado já aqui. Mas assim, gente, então, e a minha maior vontade era que todo mundo tivesse acesso à informação, porque dentro da gastronomia japonesa é muito fechado, não vem nada para o Brasil. E lá no Japão mesmo tem muito livro, tem muita revista ensinando muitos tipos de comida japonesa. Lá é super aberto para todo mundo, porque é a comida do dia a dia deles. É isso que a gente ainda não entendeu. O kare é a comida do dia a dia do japonês, o ramen é comida do dia a dia do japonês. Aqui no Brasil, a gente vai para um evento comer um lamen, a gente vai comer, né, com uma vontade, quero comer carê, eu vou no restaurante. É diferente, eles, carê, peguei. Ramen tem aqui na esquina, comi. É sushi mesmo, né? Todas as comidas para eles são comidas do dia a dia, a gente ainda não percebeu isso. Então, é muito barato para eles comerem, fora, principalmente, né, o tonkatsu, enfim, todas essas comidas. Então, eu criei esses livros para todo mundo ter acesso, porque eu não gosto de curso online. Eu acho que esse meu estilo de comida, que é muito afetiva, a pessoa precisa sentir,
no sabor, ela precisa entender o sabor, não tem como fazer online. É como se fosse passar um sentimento com a comida. É muito afetivo a comida aqui japonesa. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou fazer os livros que daí todo mundo tem acesso. Então, eu deixei numa plataforma online, a pessoa pode ter esse e também pode ter o e-book. Quem não gosta, né, também tem os e-books pela Amazon, pelo eClap ou pela Amazon. E ali, gente, o Izakaya, por exemplo, tem 27 receitas. E todas você consegue adaptar para serem veganas, porque eu já crio uma maneira que dá para fazer vegetariana e vegana. Então, né, e são receitas, e não é só a receita, tem a história do prato. Tem história como surgiu o tonkatsu, por exemplo, no Japão. Tem história como que apareceu, enfim, repolho, enfim, tudo. E berinjela, tem história da berinjela. Então, tem toda a história antes da receita. Então, não é só a comida que está ali. E o livro de lamen, ele é mais antigo, né? Eu tenho que até atualizar um novo livro, porque durante todos esses 8 anos que eu dou aula e dou consultoria sobre gastronomia quente japonesa, modificou muito a maneira que eu faço. E essa minha viagem mudou mais ainda, porque o lamen atualizou. Né? No Brasil, a gente está comendo um lamen dos anos 80 e 90. No Japão, estou em 2050 comendo lamen. E não é zoeira, é verdade isso. Sim. Então, essa viagem, eu consegui trazer esses aspectos novos para ensinar para as pessoas, para passar para as pessoas, e eu mudei muito. Eu era bem tradicional, falei, não, gente, tem que ser desse jeito. Hoje eu falei, gente, é assim, você pode mudar, tá tudo bem. Os próprios japoneses já estão adaptando a culinária francesa sempre eles adaptaram, principalmente, né, para patisserie, né, mas para quente japonesa, eles começaram a adaptar há pouco tempo, deixar mesmo. Então, a comida italiana está muito presente no lamen. Eu percebi isso nessa última viagem. Né? Eu comi lamen com tomate e parmesão em cima. Estava uma delícia, porque tanto tomate quanto parmesão é rico em umami. Então, não está errado, gente. Então, assim, isso que é legal de trabalhar com a cozinha quente, a gente pode ampliar. Pode colocar várias coisas, e principalmente coisas nossas. Tá tudo bem. Isso me lembrou aquela participação do Daniel Capagiri também, que seu amigo. Que ele é queridíssimo. E ele falou do lamen de feijoada que ele fez lá em Manhattan, né? Aí ele fez um no Brasil de tomate, gente, com miso, que é maravilhoso. Muito gostoso. Então eu falei, gente, dá para fazer. Só não pode exagerar. Né? Não pode modificar, mas essa fusion de você conseguir adaptar, agregar sabores, tudo ok. Tá ótimo, que não pode modificar. Isso que não dá certo. Esse era justamente o próximo ponto que eu ia falar com você, porque você mencionou nessa questão na sua participação aqui no Conrado. Eu achei bem interessante isso, né? De você comentar que nos livros você explica a história, né? Dá toda a base cultural de cada prato, né? E também dá essa não adaptação, mas essa até influências, né? Essas influências assim de acordo com o que você tem, né? De influência de cultura. E nos seus cursos, assim, que você passa atualmente, você passa tanto o mais tradicional e essa, vamos dizer assim, essa adaptação, uma releitura, como que você faz essa dinâmica, Michele? Nos cursos, na verdade, eu faço mais tradicional, porque tem que ter a base. A partir da base, as pessoas trabalham com as criações próprias dela. Isso é muito legal, principalmente do lamen, porque você pode criar em cima, adaptar, né? Eu tenho um aluno do Rio Grande do Sul que ele adaptou para o pessoal de lá. Então, ele criou um carbonara ramen e ficou maravilhoso. E por quê? Aquela região dele tem muito italiano e ele é um chefe de comida italiana. Ele fez o curso comigo e ele abriu o ramen dele, tá indo super bem. O Nora Lamen. Depois entrem lá, maravilhoso. Então, assim, dá para fazer. Que nem o pessoal do Pará, colocando tucupi. Tive uma aluna que falou, vou colocar tucupi. Eu falei, mas coloque tacacá também. Vai, tacacá, tucupi. Faz do jeito de vocês. Só não muda a estrutura. É o caldo base que eu ensino e a questão da massa. O resto, gente, eu falo, pode inventar o que vocês quiserem, né? Então, assim, às vezes eu trago muita coisa, mas coisa japonesa, que nem o próximo vai ter ryuzo. Então, é uma coisa bem japonesa. Então, assim, eu gosto de trazer esses parâmetros bem japoneses para as pessoas entenderem como é um lamen japonês. Que eu tento trazer o gosto que eu sinto lá no Japão e sinto aqui, para as pessoas terem um parâmetro, né? E saberem, nossa, então no Japão é mais ou menos, claro que nunca vai ser igual, nossa água é diferente, nosso trigo é diferente, porco é diferente, o frango é diferente, mas dá para ter um parâmetro a partir desses temperos, um shoyu que seja mais próximo, né? Que nem o uso da MN, que ele é muito próximo ao sabor do Japão. Então tem todas essas coisas que eu gosto de trabalhar dentro do curso, eu tento sempre trazer o mais próximo do Japão para as pessoas.
Ah, que legal. Muito, muito bom, Michele. E assim, já indo para um encerramento, eu acho assim, você Sim. representa muito dessa questão do guaco feijão, né? Por ser justamente essa mistura cultural Brasil e Japão, né? A gente Sim. costuma até falar assim, tem muitos assuntos que você domina aí, que você comentou, falou, aprofundou, que eu não sei nada, né? Então você é muito mais japonesa nesse aspecto do que eu. E essa é a grande mistura que a gente tem no guaco feijão. E considerando essa mistura cultural, a sua vida, a sua história, se você puder dar uma mensagem para os seguidores aí do Borra do Feijão, final, né? Para a gente já encaminhar para o nosso encerramento, eu agradeço, Michele. Então, pessoal, uma das coisas que eu falo, eu era muito insegura no início. E ainda hoje eu recebo muita crítica por não ser descendente e estar, né, passando sobre Japão. Mas eu não estou passando porque eu acho bonito, porque eu acho legal. Eu realmente estudo muito, né? Então, até recentemente, né, eu tive reconhecimento aqui, né, do cônsul japonês, do meu trabalho. E eu não estava esperando. Porque eu pensei, olha eu, desse jeito, né? Que nem o pessoal brinca, a lemoa, comedor de chucrute, o pessoal brinca bastante, né? Eu falo, claro que às vezes pejorativo, mas eu sempre levo na brincadeira. E quando eu recebi o prêmio, tinha só mais 2 pessoas que eram e eles eram descendentes japoneses. Eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, não desistam, né? A primeira coisa, a gastronomia, eu tenho 2 barreiras por ser mulher, que ainda existe o machismo. É muito grande, principalmente na culinária japonesa. É mentira que mulher não pode fazer sushi, gente, isso aí nunca existiu, vamos deixar bem claro. Mulheres arrasem no sushi, vocês são muito mais caprichosas, inclusive. Mas, assim, não desistam. Né? No início eu tive muita crítica, eu ainda tenho muita crítica, mas hoje em dia eu olho e falo, tá tudo bem, eu só tô fazendo o meu trabalho, eu não tô tirando o emprego de ninguém, não tô atrapalhando ninguém, não tô falando mal de ninguém, eu só faço o meu. Então, assim, a gente consegue crescer quando a gente para de pensar nas críticas e a gente foca no nosso trabalho, foca no que você quer de verdade. Né? Eu vejo muita gente desistir. E a gastronomia mesmo em si faz a gente desistir. Mas não desistam. Tentem, guardem dinheirinho para ir no Japão, vale muito a pena, né? Vão nas festas de descendente japonês, que é a coisa mais gostosa do mundo. Não tem restaurante melhor que fim de ano de comida japonesa, gente. Ano novo de descendente, olha, melhor coisa do mundo. Então, assim, vão. Só isso que eu falo, pessoal, não desistam. Não desistam. Até que se alguém quiser conversar no particular comigo aqui, pode mandar mensagem. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou super aberta. E também quem quiser fazer o curso, a gente conversa, a gente fala de Japão, a gente fala de cultura. É muito bacana também. Também já fica para o pessoal curtir. Pô, sensacional, Michele. Então, assim, eu agradeço muito a sua participação, né? Presença aqui virtual. Eu que agradeço, gente. Estou bem feliz. Participação e por contribuir tanto, né? Contando um pouquinho aí da sua história, né? Sua origem, seu caminho e como você chegou, né? Nesse ponto totalmente ligado, ainda estou caminhando, né? Na verdade, eu ainda estou caminhando, né? Mas, assim, nesse momento atual, eu acho que assim, é muito relevante você trazer, por meio da gastronomia culinária, né? Essa mistura Brasil e Japão, porque queira ou não, às vezes é o primeiro ponto de conexão com muitos brasileiros que não conhecem a cultura japonesa, né? Verdade. Então, eu agradeço a sua participação e todos, assim, vamos seguir aí o perfil da Michele, @ramengirl_br, tá? E tem as informações do curso que ela comentou aqui, né? Tem bastante coisa bacana. E tem mais conteúdo aí também relacionado à cultura e gastronomia, tá bom? Eu peço desculpas aí pelo imprevisto que nós tivemos, mas assim, a transmissão então foi feita lá no YouTube, né? No canal do Gohan com Feijão. Mas o importante é que deu tudo certo, então, Michele. Exatamente. Gente, tá obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho. E vamos que vamos com Gohan com Feijão. Todos, né? Todos somos, né? É isso Gohan aí. com Feijão. Todos Gohan com Feijão. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.